Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Matitiarro 24:24, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e maravilhas, de tal maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos de Iá. Aqui nós temos duas leituras complementares, 2 Tessalonicenses 2:9. Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Apocalipse 13 e 14, e operava milagres inacreditáveis, tais como fazer cair fogo do céu à terra diante dos olhos de todo o mundo. Ao fazer esses milagres, ela enganava o povo em toda parte, podia fazer essas coisas admiráveis todas as vezes que a primeira besta estava lá para contemplá-la. E ela ordenou ao povo do mundo que fizesse uma grande estátua da primeira besta que tinha sido mortalmente ferida e depois tinha voltado à vida. Vamos para o livro de 1 João, 1 Yohanan, capítulo 4, verso 1. Eu vou marcar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem do poderoso. Examinem primeiro os espíritos para ver se realmente são de Yahweh, porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. E o meio para descobrir se a inspiração vem da parte da Ruach de Yahweh é o seguinte: todo ser que confessa realmente que Yahushua tornou-se verdadeiramente homem com um corpo humano, vem do Todo-Poderoso. Mas todo ser que não confessa Yahushua não vem do Todo-Poderoso. Este é aquele que é contra Cristo, quer dizer, o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que ele viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Yahweh e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque aquele que está no coração de vocês é mais forte do que aquele que está no mundo. Esses homens são deste mundo e, portanto, estão preocupados com os assuntos mundanos, e o mundo lhes presta atenção. Mas nós somos filhos de Yahweh, e, portanto, somente aqueles que conhecem a Yahweh nos ouvirão. Aqueles que não vêm de Yahweh não nos ouvem. Esse é outro modo de reconhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. João 8,47. Todo aquele que pertence a Yahweh ouve as palavras de Yahweh, e como vocês não ouvem, isto prova que não são dele. Eu já tenho vídeos aqui no canal, já tenho recentemente um vídeo que fala sobre discernimento espiritual. É necessário para esses últimos tempos discernimento espiritual, né? Temos que pedir este dom para o Todo-Poderoso. Por quê? Eu tô vendo na internet muita gente aí com aparência de gente piedosa, como fala a palavra. O que é um piedoso? Aquele que ele obedece ao Todo-Poderoso. Ele segue os mandamentos em tudo. Tá? Então eles vêm com aparência de piedade, mas não são. Ok? Aqui está em 2 Timóteo 3,5. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouve. Não se deixe enganar por gente assim. 2 Pedro 3,13. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que muitas vezes tu abre um vídeo, está ouvindo lá, parece uma pessoa assim um crente muito fiel, né? Um discurso legal, tal, mas assim, quem não está em intimidade com a palavra, não cai num grande risco de entrar, né, nessa lábia, como a gente chama. E o que é o principal? Se não falar em Yahushua,
fala de tudo que é coisa, mas fala até de Deus, tal. Mas se não falar de Yahushua, é porque está negando o poder de Yahushua. Primeiro ponto. Segundo ponto, se negar a Torá, já é um anti-Mashiach, tá? Porque o iníquo, ele é um homem sem Torá. Ele é um anti-Torá. Ele é um anomista, como se chama. Nomos é Torá. A é uma partícula de negação. Então, ele é um anti-Torá. Então, se a pessoa está dizendo ali que eles dividem, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo que as Sagradas Escrituras é um todo. Se eles começam a dizer ali que estamos pela graça, não existe mais mandamentos, não tem mais que seguir mandamentos, não tem que nada disso. Esse discurso aí é de anomistas, pessoas anti-Torá. E se são anti-Torá, são anti-Mashiach. Porque o Yahushua, o Mashiach, ele é a própria Torá viva que desceu dos céus. Então, tomem cuidado, prestem atenção. Esse discurso que não temos mais que viver por obras, mas por fé, isso é uma grande mentira. Porque a fé sem obras, ela é morta. O nosso pai Avraham, ele, por fé, ele levou o seu único filho, Isaac, para ser sacrificado no Monte Moriá. Primeiramente veio a fé, e ele, se fosse levado à frente, que o Todo-Poderoso não tivesse dito para ele parar, ele teria sacrificado Isaac, aí seriam as obras. Mas, primeiramente, ele teve fé. Ele teve fé quando o Todo-Poderoso mandou ele sair da casa dos seus pais, da sua parentela, por causa da idolatria que havia na casa de seu pai. Ele teve fé, ele pegou toda a sua casa, os seus, né, esposa, filhos, e saiu para uma terra que Iá disse para ele que daria para ele. Isso é fé. Então, não caiam nessa mentira de que nós não vivemos mais por obras. Que isso tudo é obras, o Antigo Testamento era obras, mas depois de Yahushua veio a fé. Não entre nessa, porque não existe essa divisão. E Yahushua, ele se sacrificou antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, ele já padeceu por todos, senão não seria justo, né? Então, fica essa dica nessa manhã, cuidem, abram seus olhos espirituais, retenham o bem, foquem mais na palavra, porque na palavra não há engano, nas Sagradas Escrituras não há engano. Leiam a Torá, primeiramente, se você é novato nesse caminho, não é como o sistema religioso ensina, começar a ler pelo Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, né? Comece pela Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. Comece por lá, porque senão você não vai conseguir ter o entendimento do todo. É a mesma coisa que pegar uma literatura, um livro qualquer, e começar a ler da metade para o fim. Você não vai entender o contexto. Você tem que ler o livro desde o início para entender. Na época dos nossos patriarcas, dos profetas, não existia os evangelhos, né, de Matitiarro, não existiam os evangelhos de Lucas, de João. Não existia. Então, vamos focar na palavra, vamos estudar, sentar, estudar, e para ficarmos fortalecidos, para não sermos levados por engano. Tem muito satanista infiltrado
nesse mundo gospel, nesse mundo que se diz crente, muito, que estão ali a serviço do inimigo para enganar o povo. E muitos estão sendo levados. Muitos estão sendo levados por heresias e vão cair no abismo. Ok? Fica essa palavra então, essa meditação para esse dia. Shalom.